Hi guys, how are you? Eu fiquei de vir gravar um vídeo falando um pouquinho de como foi minha experiência prestando o teste do CAE, né? Nível avançado da University of Cambridge. Então, vamos lá. Quando eu fui fazer meu intercâmbio lá em Cambridge, na Inglaterra, a princípio eu iria fazer aulas de inglês geral, né? Então eu me matriculei numa escola de inglês chamada LSI. E então, no primeiro dia que você chega lá, você faz uma prova de nivelamento. No meu caso, eu fui para uma turma de nível avançado de inglês. Então, por 2 semanas eu estudei língua geral, assim, né? Por exemplo, phrasal verbs eram coisas que eu já tinha visto, porém, eles são quase que infinitos, então a gente tinha que estudar de novo, tentar memorizar, fazer listas, etc. Third conditional eram coisas que eu já tinha estudado e até dado aula sobre elas, né? Porque eu já era teacher, eu me formei e fui viajar. Mas enfim, coisas relevantes e que sim, eu sabia que eu teria que continuar estudando. Mas aí, com 1 semana dessas aulas, talvez 1 semana e meia, apareceu o coordenador lá de ensino, né, lá da escola, dizendo que teríamos a oportunidade, quem quisesse, de fazer um teste de inglês pela University of Cambridge, né? Esses famosos diplomas internacionais que a gente chama. Então, eu poderia escolher do intermediário, do avançado e teriam aulas preparatórias lá na escola mesmo. E me chamou a atenção pela praticidade, porque as aulas seriam lá na escola, o próprio teste, os examinadores iriam de Londres até a nossa escola em Cambridge, então nem precisaria se deslocar até Londres. Eu achei bem interessante. Na verdade, eu já estava namorando esse teste, já estava a fim de fazer, né, de fazê-lo desde antes. Mas aqui no Brasil, o pessoal costumava dizer que tinha que estudar no mínimo um ano com aulas preparatórias para obter aprovação num teste desses. E aí, como meu último ano antes de viajar, eu estava no último ano de faculdade, tinha TCC, tinha estágio, era impossível, né? Não consegui fazer aqui no Brasil. Tinha a aplicação, né? Os examinadores iriam então para Porto Alegre e teriam alguns locais que daria para fazer. Mas acabei não fazendo, fui deixando. Lá, quando eu estava na escola e vi essa oportunidade, me interessou muito. Eu pensei, vou fazer, mas e agora? Faço do intermediário, que daí já tenho mais chances de passar. O que eu faço? O valor era bem alto, era um valor extra, né? Obviamente, para quem quisesse então prestar esse teste da University of Cambridge. E aí eu decidi, pensei em fazer o intermediário, mas o meu teacher lá da LSI me falou: não, tu já é teacher, tu já tem um ótimo conhecimento, um domínio do idioma, então tu deve fazer o avançado. Vai ser um melhor aproveitamento para você, né? Mais interessante do que o intermediário. E aí ficou aquele desafio, né? E a dúvida, será que eu faço intermediário, avançado? Era um valor bem alto em libras, né? Para ser reprovada. Então, naquele momento eu fiquei com medo, assim, fiquei em dúvida. Mas acabei, então, aceitando, né, a sugestão do meu teacher, como ele já me conhecia e já conhecia o teste, aceitei fazer o teste de avançado, apesar de que eu tinha recém chegado lá. Era minha primeira semana na escola, então eu ainda estava em processo de adaptação. Quando a gente vai morar fora, sozinha, né, num país que não fala a nossa língua, eu estava ainda me adaptando com a casa, com a mobilidade, conseguir me deslocar pela cidade, com a escola, com o fuso horário, com várias coisas. Mas enfim, resolvi fazer e aí já entrei, então migrei para a turma de avançado preparatório para esse teste. E, claro, foi muito diferente, assim, porque foram aulas de avançado da mesma forma, mas as aulas preparatórias te ensinam também a como que o teste funciona, aprender toda essa parte
porque a gente não pode, na hora do teste, ficar em dúvida do que tem que fazer, não entender enunciado, isso já tem que estar assim prontinho, porque as provas são com limite de tempo, né? E em um dia é uma maratona de provas. Eu, se não me engano, levei em tudo, né? Levava em torno de 5 horas de prova. Então era o listening, depois era o writing, depois era o reading, enfim, né? Dando um exemplo. Então você não tinha muito tempo para pensar em ficar com dúvidas de execução de teste. As dúvidas já iriam surgir com o uso do inglês naturalmente, né? Então, topei esse desafio, sabendo que eu tinha 2 meses de aula de preparação para fazer esse teste. Então, eu fiquei assim, bem, né, ansiosa, um pouco, né, preocupada, porque no Brasil eu teria estudado 1 ano para fazer esse teste, lá eu tinha 2 meses. Mas, enfim, fui, fiz. Um dia, então, eram vários testes, umas 5 provas, de quase 1 hora cada uma. E aí tinha um intervalo no meio ali para dar uma descansadinha, enfim. O outro dia era o teste de speaking, então ele era num dia separado, porque tem partes do teste de speaking que você fala com o examinador, ele vai fazendo perguntas e você vai respondendo, mas tem outra parte do teste que você fala com um colega, com uma dupla, que eles determinam. Então, esse teste foi num dia separado. Eu ainda me lembro que o meu colega, ele travou, ele não falava quase nada. Então, foi bem difícil, assim, pra mim, né, saber como lidar com essa situação ali na hora que tá todo mundo nervoso e tu tem que falar, tu tem que mostrar o quanto inglês tu sabe, né, e eles estão te avaliando. Então, foi assim, falei por mim e pelo meu colega também, porque eu fazia algumas perguntas, ele respondia algumas coisas, outras não. Então eu continuei falando para tentar não zerar esse teste de speaking. Se tu vai para um teste de speaking e tu não fala nada, né, eles não têm como te avaliar. Então, minha rotina de estudos continuou, né, sendo todas as manhãs na escola e o restante, então, do dia eu tinha livre. Claro que eu tinha homework, tinha outras tarefas, fui estudando, assim, o máximo que eu podia, mas também eu queria curtir, queria passear, quis estar imersa, assim, realmente na cultura, na história de Cambridge, da Inglaterra, dos locais que eu pude visitar. Então não era o meu objetivo ficar só estudando o dia inteiro. Claro que eu fui para estudar, mas eu quis tentar encontrar esse equilíbrio, né? Aproveitar e conhecer tudo que eu podia já que eu estava lá. Então, 2 meses depois, chegou o dia da prova, fiz a prova, então foi num sábado, assim, muito extensa, aquela prova que chega no final, já tá saindo fumaça da cabeça, né? E é uma prova que a gente diz informalmente, né, que ela te mata pelo cansaço, porque como é uma prova atrás da outra e você não tem descanso, é bem pesado. E, obviamente, eles vão pegar textos, vocabulário, listening, seja o que for, muito desafiador, né? Ela tem um nível de exigência muito alto. Então, por exemplo, listening, você podia ouvir 2 vezes o áudio e tinha as questões para responder. Então, no áudio, muitas vezes era uma palavra que ninguém quase usa, que não é assim, né, do nosso dia a dia. Era aquela uma palavra que passava rápido no listening, que às vezes tu entendia, às vezes não, era aquilo que ia definir a resposta da questão. Então, assim, um nível de exigência muito alto. E aí, então, fiz a prova, passei, consegui a aprovação. Eu nem acreditei, né, que eu poderia conseguir, assim, com apenas 2 meses, de preparação, ser aprovada no nível intermediário. E hoje em dia tenho, então, o meu diploma de nível avançado do CAE, né, o Cambridge Advanced English. Mas falando um pouquinho assim do para que serve esse diploma, né? Qual que é a real aplicabilidade dele?
Por exemplo, no meu caso, eu voltei do intercâmbio e fui fazer o meu mestrado em letras. No mestrado, você, ou no doutorado também, você tem que fazer um teste de proficiência para testar que você sabe outras línguas, né? Que você tem o domínio, principalmente da leitura, nesse caso da proficiência. Leitura, interpretação, claro que vocabulário também, né? Então eu não precisei fazer o teste de proficiência da minha universidade, né, pro mestrado, porque eu já tinha esse diploma internacional. Então a University of Cambridge, atestando que você tem um nível avançado de inglês, não precisa muitas vezes fazer outros testes, outras provas que são recomendadas ou nesse caso assim exigidas, né? Um dos pré-requisitos para mestrado e doutorado é você ter a proficiência em no mínimo uma outra língua. Outro caso que eu me lembrei agora de comentar com vocês. Então, além de dar aulas preparatórias para esses exames, que daí hoje em dia eu dou, né? Eu tenho material, eu tenho toda a experiência de como funciona, porque eu mesma passei por isso. Senti na pele como é que é, né? Então eu consigo me colocar no lugar dos alunos também, eu consigo ver se eles já estão perto do nível de exigência, né? O nível de inglês que um teste desses exige. E eu também dou aulas preparatórias para proficiências. Então, que nem eu falei ali, um teste de proficiência de qualquer universidade ali que você vai fazer. Tive, né, um aluno que está fazendo doutorado, ele precisava da proficiência, então dessa aprovação, ele fez aulas comigo por alguns meses. Eu tenho muito material já prontinho, né, de como preparar o aluno, qual é a dinâmica dessas aulas para a aprovação do aluno nesses testes de proficiência. E aí, prepara, ele foi lá e passou super bem, com uma nota muito boa, assim, é um dos melhores retornos que a gente pode ter, né? Quando o aluno manda aquela mensagem, Teacher, thank you very much, passei com nota 10, com nota 9, é muito bom, muito gratificante. Que mais que eu ia falar para vocês? Da minha rotina de estudos. Então, esse material eu uso para dar aulas preparatórias. Se vocês conhecem alguém que precisa fazer um teste internacional, sim, lembrei. O que mais é importante falar? Na minha opinião, esses testes de Cambridge, eles têm um nível de exigência muito alto. Então, por exemplo, pode chegar até mim um aluno que não queira fazer um teste de Cambridge, queira fazer um IELTS, por exemplo, que é um outro teste internacional. Eu acredito que se você se preparar para o exame de Cambridge, você estará muito bem preparado para um IELTS, por exemplo, porque ele é um nível de exigência bem alto, ele tem realmente essa demanda, né? Ele é bem demanding, bem exigente. E depois o aluno vai escolher o teste que ele quiser fazer e aplicar, né? Mas eles são, via de regra, muito parecidos. É claro que a gente estuda, vai atrás das formas, né? Como é que é feito esse IELTS, por exemplo, mas eles são muito parecidos. Eu acredito, né, na minha opinião, que o de Cambridge ainda tem um nível de exigência maior. Então, se preparando para o Cambridge, você está super bem preparado para outros testes parecidos com esse também. E aí, para fechar, né, que já tá ficando muito longo esse vídeo, o que eu queria comentar com vocês, que eu fiquei pensando, né, essa história me fez pensar que às vezes as coisas não saem como a gente planejou, como a gente esperava. Por exemplo, no meu caso, né? Cheguei lá em Cambridge, eu já estava na turma de avançado, eu iria fazer as minhas aulas de língua geral e tudo certo. Essa nova oportunidade que chegou, mesmo com medo, né, mesmo insegura, mesmo achando que talvez eu não fosse passar, eu resolvi reunir um pouquinho de coragem ainda que eu tinha e tentar dar esse passo. Então, dando esse passo, me preparando da forma que eu podia, o melhor que eu podia naquele momento, né? Indo com medo mesmo,
mas eu fui. E o resultado que eu tive foi infinitamente melhor do que o resultado que eu teria se eu não tivesse tentado, né? Então, não foi o que estava planejado, mas foi melhor. Por quê? Porque eu me permiti tentar. Eu arrisquei, eu fui mesmo com medo e fiz o melhor que eu podia. Né? Então, além de ter um diploma da escola LSI, que eu tenho também hoje, era o único que eu iria ter se eu continuasse na primeira turminha de avançado. Agora ainda eu tenho um diploma da Universidade de Cambridge. Então, assim, claro que foi mais desafiador, né? Se eu tivesse ficado só nas minhas aulas de avançado, provavelmente teria sido mais fácil, porque eu não teria que me preocupar como é que era o teste, será que eu vou entender como é que são os enunciados, o que que eu tenho que fazer em cada uma das provinhas que compõem o teste, que são várias, né? Mas o meu resultado foi infinitamente melhor. Então, às vezes a gente tem que parar e se lembrar, né, dessas coisas. Eu sou uma pessoa que gosto de tudo muito planejadinho, tudo muito organizadinho. E às vezes o que a gente espera, o que a gente planeja, se a gente fizer um pouco diferente, ou aproveitar alguma oportunidade que a gente teve ali, que surgiu, que a gente já estava com aquilo no nosso radar, com aquilo em mente, mas ainda não tinha se preparado ou não tinha dado aquele passo para isso exatamente, né, especificamente, pode ser um resultado infinitamente melhor. Então, eu venho me lembrar e lembrar com vocês, compartilhar com vocês que muitas vezes mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente esperava, a gente pode ter um resultado muito melhor, desde que a gente corra atrás, dê o primeiro passo e arrisque. Muitas vezes faça aquilo mesmo tendo medo, mesmo tendo receio que não iria dar tudo certo, né? Mas no fim deu. Olha só, quem diria que em 2 meses eu conseguiria me dedicar e obter aprovação num teste difícil dessa magnitude? Nem eu teria acreditado. Mas é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Desejo também um ótimo final de ano, que vocês se abram para novas possibilidades. E me contem aí nos comentários, já teve alguma situação com vocês e qual foi de algo que não saiu como esperado, como planejado? O resultado foi melhor, foi pior? Me conta aí que eu estou aberta para a gente conversar. E se você conhece alguém que vai precisar de teste internacional, né, dessa aprovação em testes internacionais para o ano que vem, manda esse vídeo então para o seu amigo e saiba que eu estou à disposição para ajudar com as aulas e com a prática do inglês. Thank you, obrigada para quem assistiu até o final. Ficou bem comprido, mais do que eu esperava. Mas é isso, né? A vida não é só sobre o que a gente planeja e o que a gente espera. Beijos, um bom